Antes de a gente começar a ver os detalhes do ISA do RISC-V, vamos relembrar que todos os computadores atuais eles são baseados na arquitetura de von Neumann, que é formado basicamente por 3 elementos principais. Então, o primeiro elemento seria o processador, que é a nossa unidade central de processamento, que é a nossa CPU. Temos a memória principal e os dispositivos de entrada e saída. Então, o nosso processador ele vai ser dividido em 2 grandes partes, que é a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética, que a gente chama de ALU, de Arithmetic Logic Unit. A gente viu nas últimas aulas que a memória ela vai estar armazenando um conjunto de bytes. E a gente viu que esses bytes eles vão representar tanto as instruções que o programa vai executar, quanto os dados que essas instruções vão estar utilizando. E dentro da nossa unidade lógica aritmética, a gente vai ter vários registradores, que são memórias internas do processador, que acompanham a velocidade dele. São as memórias mais rápidas. Então, quando a gente fala de um conjunto de instruções de arquitetura, a gente tem o que a gente chama de registradores de propósito geral. Vão ser aqueles registradores que a gente vai conseguir utilizar para programar alguma coisa. Nas aulas anteriores, quando a gente viu lá o computador IAS, a gente viu que ele tinha vários registradores especiais, né? Aqueles registradores, eles eram fixos da arquitetura. O programador ele não conseguiria acessar diretamente aqueles registradores. O registrador MAR, o IR, o MBR, aqueles registradores eles não eram de propósito geral. A gente vai ver que o RISC-V ele tem registradores de propósito geral que o programador ele consegue estar utilizando para fazer alguma operação. Então vamos ver primeiramente como é que é endereçada a memória com o processador RISC. A gente viu nas últimas aulas que a memória principal ela pode ser endereçada a byte ou endereçado a uma word, que seria uma palavra. Aqui na arquitetura do RISC-V, a memória é endereçada a byte, ou seja, cada palavra ela tem 1 byte de memória, e a gente vai ter alguns tipos de dados que são suportados pela arquitetura que eles são maiores que 1 byte. Então, esses tipos de dados eles vão consumir mais do que um endereço. Vão consumir múltiplas words na memória e armazenados de formas consecutivas. Então, aqui a gente tem ilustrado como é que seria a organização dos bytes na memória. Então, aqui um exemplo mostrando de fato os 8 bits armazenados em cada endereço. Aqui do lado esquerdo seria o endereço aqui de 0 a 7. A gente costuma utilizar outra representação para facilitar a leitura, que é usando a representação em hexadecimal, que a gente viu em algumas aulas anteriores. Então, normalmente, para facilitar, a gente costuma representar 1 byte como se fosse 2 caracteres hexadecimal. Ou seja, ao invés de a gente sempre utilizar 8 bits, a gente utiliza 2 caracteres hexadecimal que tem a mesma representação e ele é mais legível. Então, aqui a gente tem essa comparação.